conhece, eu sou Maria das Graças, pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada pela USP em pediatria e na área de alimentação infantil, nutrição infantil, sou apaixonada por essa área. Eu tenho, Somos duas. tenho 4 livros publicados, sendo que um dos livros é de obesidade infantil, né? E Sim. com a presença também a Daniele, que é nutricionista da área materno-infantil, né, Dani? Então vamos Sim, materno infantil. começar a falar que o pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? Vai entrando, Sim, sim. Aos pouquinhos eles vão entrando. entrando E a área da materno infantil é uma área da nutrição que eu sou apaixonada, né? Desde sempre. desde sempre, certo? Desde épocas da faculdade, eu sempre gostei, desde antes da faculdade, né, para ser mais exata, sempre gostei da área infantil. Então, falar sobre materno-infantil, falar sobre pediatria, obesidade, são assuntos que sempre me chamam a atenção Certo. e, e que é importante demais, É, né? É importante para nós, como eu falei, é importante para os pais. No caso da obesidade, a obesidade tem crescido tanto, então são tantas crianças obesas no Brasil, no mundo. Até vou pedir para a senhora poder falar um pouquinho mais sobre a isso situação atual, conosco, né? sobre a situação atual da obesidade no Brasil, no mundo. Será que a senhora pode comentar um Sim, pouquinho para a gente sobre sim. isso? Então, a situação atual no mundo todo é muito preocupante, né? Sim, A gente pode até constatar isso no consultório, cresce a cada dia o número de crianças obesas e com sobrepeso. Isso aí a gente vê sim, um bastante. crescimento assim assustador. Eu que já tenho mais tempo de profissão, eu atendo assim um número muito grande de crianças com diagnóstico de sobrepeso, obesidade e também com as suas consequências. A gente vê criança com alteração de colesterol, vê crianças com alteração de pressão arterial. Então, tem a Sim, obesidade e as suas consequências. Antigamente, era mais comum a gente verificar, a gente atender crianças desnutridas. As crianças desnutridas sim, era muito frequente. E hoje nós temos o inverso da curva. Hoje nós temos um número enorme de crianças obesas. E segundo a Organização infelizmente. Mundial de Saúde, a obesidade infantil já é uma epidemia e de difícil controle, né? É difícil controle. E temos os dados de 2017 que aponta a obesidade infantil ao redor do mundo, considerando crianças entre 5 e 19 anos, com 214 milhões de crianças. Então, é uma Nossa, um número quantidade bem muito alarmante. grande, né? 214 milhões de Bastante. crianças. E também temos uma estatística que aponta para cada 10 crianças entre abaixo de 5 anos, 2 são obesas. E entre 10 crianças na idade entre 5 e 9 anos, 5 e 9 anos, nós temos 3 crianças obesas. Então, o número realmente é grande, né? Assustador, eu diria. Tanto que nós consideramos a saúde pública, né? É considerado um problema grave de saúde pública, entendeu? Sim, Então, sim. temos essa situação, esse panorama aí mundial. Certo. E como nós podemos exemplificar aos pais o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade? Olha, o sobrepeso e obesidade, como todas as patologias, a gente começa com uma análise do quadro clínico da criança, né? Da Sim, história clínica que é a anamnésia. Então, através da anamnese, a gente vai conversando com a mãe sobre os dados desde o pré-natal
até os dias de hoje. Então, nós vamos Sim. ver, nesse período todo, o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver o pré-natal, se a mãe alimentou bem, se o estilo de vida dela foi um estilo de vida saudável, se teve alguma intercorrência, se usou algum medicamento. Depois, nós vamos ver também, quando a criança nasce, no primeiro ano de vida, se a criança recebeu o leite materno, como é que está a aceitação dela do leite materno, até que idade que ela recebeu esse leite materno, né? Sim. Então, nós vamos conduzindo assim. Por exemplo, se a mãe fez um desmame precoce, se ela houve um Vai desmame influenciar. precoce, ela provavelmente recebeu um outro tipo de leite, mas que tipo de leite ela recebeu? Precisamos estar aberto na anamnese. Se ela recebeu o leite integral, o leite de caixinha, ele é muito rico em proteína. E hoje está provado que o excesso de proteína no primeiro ano pode levar a um quadro de obesidade. Referente à Sim. alimentação complementar, tem que observar, conversar com a mãe, a época que ela introduziu, se a alimentação complementar foi equilibrada com os grupos alimentares, se a criança recebeu alimentos separados, testou textura, paladar dos alimentos, né? Depois das Sim. crianças maiores, que tipo de alimento atualmente que ela recebe, se ela usa produto industrializado, com que frequência. A gente vai, então, abordar assim, uma anamnese assim, completa com uma Sim. anamnese completa com a mãe, incluindo também hábitos, se a criança, o número de horas que ela fica em frente da tela, atividade física, se é só escola, se é em casa, se ela brinca na rua, joga futebol, pula amarelinha. Então, vai fazendo aquele histórico ali. Outro dado também importante no histórico é sobre os antecedentes familiares. Se tem a criança, o pai ou a Da mãe família. também tem obesidade. Depois que a gente fez uma história detalhada, aí a gente vai partir para os exame físico e pelos dados da criança, principalmente peso, a estatura, o índice de massa corporal e a circunferência abdominal. Esses dados Sim. são diferentes do adulto. A criança, para você formar um diagnóstico de obesidade, você precisa de quê? Para formar esse diagnóstico, você precisa da caderneta de vacinação. Essa aqui, essa Sim. caderneta, ela é Essa importantíssima, caderneta é ótima, ela é ótima. excelente. Então, ela deve acompanhar a criança, inclusive a criança deve levar, os pais devem levar a carteirinha em toda a consulta. Por quê? Aqui, através dos gráficos, nós vamos colocar o peso, estatura, índice de massa corporal para formar o diagnóstico da Sim. obesidade. Então, para as mães que estão nos assistindo, a gente lembra sempre, não deixem de levar a carteirinha de vacinação. Ela é muito importante, essa carteirinha, tá? Pra gente. Sim. Então, É é verdade. diferente dos adultos, praticamente a gente baseia no índice de massa corporal através de curvas, de gráficos, e os gráficos atualmente utilizados são os gráficos da Organização Mundial de Saúde, que preconiza Sim. esse, inclusive nessa carteirinha são os gráficos da Organização Mundial de Saúde. Sim, inclusive eu também gosto muito desse material, essa caderneta, eu acho ela assim excelente. Sempre peço para os clientes trazerem também nas consultas para fazer esse acompanhamento, né? Essa questão da eutrofia, sobrepeso, obesidade, a partir do gráfico a gente consegue exemplificar melhor para os pais. Eu acho também um material muito bacana, além das outras informações que também tem na caderneta, né? Certo. É, doutora, mas assim, explica um pouquinho para os pais, para o pessoal que está nos assistindo, por que que a obesidade tem elevado tanto nessas últimas décadas? Olha, na verdade, são várias causas implicadas aí na origem da obesidade, né? A obesidade em Sim, si é uma doença crônica
em que tem Sim, um excessivo acúmulo de gordura no organismo, causando prejuízo prejuízo para o indivíduo. E as causas sim, são multifatoriais, são vários fatores que podem estar ocasionando. Nós temos, por exemplo, fatores verdade. genéticos, temos fatores metabólicos, temos fatores nutricionais, estilo de vida, medicação que a Sim, criança usa, fatores psicossociais, ambientais. Então, tem uma gama de fatores implicados aí sim, nessa origem. Agora, verdade. todos esses fatores, nós temos dois que são importantíssimos, esses dois, que é alimentação, né? Alimentação e estilo de vida. Eles impulsionam, Sim, dão impulso e eleva muito o número aí de crianças obesas. Em sim, alimentação, a gente tem uma época, uma era industrial, um marco, que é a era industrial. Nesse período, houve um aumento assim muito grande de obesidade. gigantesco, nossa. Isso, porque as crianças começaram a usar produtos industrializados em grande escala. E produtos Os famosos fast foods. Isso, produtos esses ricos em gordura trans, gordura saturada, açúcar, sal e com excesso de calorias, né? Um tempo atrás, a mãe Sim, fazia uma principalmente. alimentação caseira, natural. A criança deixou esse tipo de alimentação e passou para uma alimentação que a gente, né, considera aí Mais artificial. uma alimentação que é prejudicial, usada em grande escala. E associado também à era industrial, a gente tem a era de quê também? Nós temos a era da informática, a era da Sim, mídia eletrônica. Então, as crianças ficam horas e horas sentadas em frente da televisão, jogos eletrônicos, celular, e deixam de exercitar, né? Deixam de exatamente, né? fazer as suas atividades físicas. Inclusive os bebês. Inclusive os Muitos bebês. bebês, né? Então, é isso aí. Agora, quanto à parte genética, as mães também, elas precisam ficar atentas na parte genética. Porque tem a estatística que prova que se um dos pais é obeso, a criança tem uma chance de 50% de ser obesa. Se os dois são obesos, a criança tem uma Aumenta chance muito. de 80% de ser, 80%. 80% de ser obeso. Agora, olha o que acontece. Se nenhum dos dois são obesos, É obeso. essa taxa aí cai para 9%. Olha as mães que 9%. estão no segundo. Como melhor, hein? Olha aí que beleza aí. Cai para Daí a importância 9%. também dos pais serem saudáveis, eutróficos, né? Ter um peso saudável. Então, aí isso aí influencia muito aí. São esses que eu falei, as causas mais frequentes aí de obesidade. Certo. E vamos falar um pouquinho sobre as consequências. Quais as consequências desse aumento de peso nessas crianças, nesses adolescentes, na vida adulta deles? Olha, o problema da obesidade é muito relacionado às suas consequências. O problema maior são as consequências. E nós temos várias doenças crônicas dos adultos que tiveram as suas raízes na infância. Na Tiveram as infância, raízes na infância. justamente. Isso aí é um problema sério de saúde pública, né? Como Seríssimo. é que daqui a um tempo, daqui a alguns anos, teremos a população adulta? Uma população saudável, uma população doente? Dessas patologias, dessas doenças que podem acometer na faixa adulta, né? Nós temos hipertensão, temos diabetes. Diabetes tipo 2 era uma doença quase que exclusiva de adultos. De adultos. Hoje Sim. houve uma mudança. Hoje, o que acontece com as crianças? Os adolescentes, grande quantidade, apresentam essa faixa.
os adolescentes apresentam o quadro de diabetes tipo 2. É De comum. diabetes. Outro problema que é Infelizmente. muito comum, problema dermatológico, são as doenças de pele, né? A criança Sim, apresenta estrias, a celulite, cantose. acantose nigrans, que são aquelas manchas escurecidas na região do Sim. pescoço, axilas, que pode traduzir uma... Doutora, eu tenho atendido muito crianças com o joelho em formato de X, quando os joelhos se encontram e as pernas se afastam. A senhora também tem atendido bastante esse tipo de patologia? Então, é muito comum os problemas ortopédicos no na criança Sim, obesa, porque tem uma sobrecarga da articulação, né? Tem uma sobrecarga da articulação, a criança sai do eixo dela, tem o eixo, o abdômen fica protuso, forma uma lordose, o joelho encontra em X, né? O isso. joelho encontra em Uhum. X, e a criança apresenta dores frequentes na perna, dores no pé, pé chato. Então, tem várias complicações na parte ortopédica também. E na área Sim, respiratória? Na área respiratória também. Na área respiratória, nós temos a criança que tem apneia do sono, aquelas crianças e adolescentes que roncam, têm um sono agitado, né? Até na criança asmática também, porque a obesidade é uma doença inflamatória. A criança sim. fica inflamada. E a asma Vai afetar também é uma várias doença áreas. inflamatória. Então, uma coisa, para você tratar bem o asmático, também ele tem que perder peso. Tem que tratar também a obesidade. Agora, Dani, eu vejo que você atende também no consultório muito crianças com alteração de colesterol, triglicérides, né? Nossa, bastante. Bastante crianças com alteração de colesterol, triglicérides, aumento de glicose, né? Crianças com resistência insulínica. Nossa, infelizmente, esse número de atendimento tem aumentado bastante. Bastante, é. Então, são essas Bastante. aí as mais comuns complicações que a gente tem, né, na obesidade. Sim. E a senhora poderia contar um pouquinho para nós, como nós, profissionais, podemos ajudar os pais a enfrentar esse cenário tão difícil? Olha, na realidade é o seguinte, para a obesidade, para você interromper essa grande escala, né, que está Essa você tem que evolução. fazer para você fazer um controle, porque aí tem que fazer um controle, porque está demais o número de crianças obesas, né? Então Sim, você tem que fazer um controle. muito. E esse controle, o ponto-chave do controle, ponto-chave básico do controle é a prevenção. A gente tem que fazer Sim, prevenção. sem Porque dúvidas. também não tem, assim, por exemplo, criança, não é liberado no Brasil, a gente não dispõe nem se trata criança com medicamento. Criança não se usa Sim, medicamento para obesidade, a não ser que seja uma adolescente com obesidade grave, obesidade obesidade mórbida. mórbida, mas, em modo geral, a criança a gente não usa. A criança Certo. com a obesidade leve, até 7 anos de idade, a gente nem recomenda que a criança perda peso, Perca perca peso. peso. A gente pode Sim, orientar para ela manter o peso. Porque se ela mantiver o peso, vai ter um equilíbrio. Aí não vai subir o IMC dela, tá? Agora, se a criança tem uma obesidade grave ou uma obesidade, né, que a gente fala acima do percentil do percentil 95, 95. aí a criança precisa de perder peso, mas para ela perder Sim, esse peso, ela precisa de quê? Ela precisa de um profissional do lado dela, capacitado para capacitado orientar. para orientar, porque a criança ela tem fase de desenvolvimento, de crescimento. Então não é conveniente a mãe em casa fazer nenhum tipo de dieta, tá? Principalmente dietas restritivas, Principalmente, o que você né? fala para a gente sobre a dieta restritiva?
Eu sempre aconselho os meus clientes em consultório a não fazer nenhum tipo de dieta restritiva, principalmente se tratando de crianças e adolescentes. Justamente pelo que a senhora acabou de falar, eles estão em fase de crescimento. E a alimentação vai influenciar de forma positiva ou negativa nesse desenvolvimento dessa criança. Então, por esse motivo, as dietas restritivas não são benéficas a essas crianças e a esses adolescentes. O ideal seria um planejamento alimentar. É que essa criança faça uma reeducação alimentar, tenha uma questão de horários regrados para as refeições. O mais importante de tudo, a qualidade do que vai estar no prato dessas crianças, dessa população. Então, as dietas restritivas, não, elas não vão ser benéficas. Agora, a reeducação alimentar, um bom planejamento, um cardápio individualizado, equilibrado, qualitativo também é importante. Isso sim vai fazer a diferença na questão do controle e na prevenção também da obesidade. Ô, Daniele, e você orienta as mães a não proibir alimentos para criança? A proibição. Sim. Sim, eu oriento as mães a não fazer nenhum tipo de proibição, por vários motivos. Agora, se você proíbe a criança de um determinado alimento, por exemplo, batata frita, não, a partir de hoje você não pode mais comer batata frita. A criança, ela fica intrigada com aquilo e parece que não, mas acaba criando um interesse maior por aquele alimento. Então, esse é um motivo pelo qual a gente não deve proibir as crianças. Como eu faço no consultório? Eu peço para as mães, ao invés de proibir, limitar a frequência. Então, a gente faz uma redução na frequência desses alimentos e também na quantidade. Reduz a quantidade, reduz a frequência e, de preferência, eu sempre costumo orientar as mães, né, a tentar fazer esse alimento de uma forma mais saudável. No caso da batata frita, a gente pode tentar fazer uma batata na air fry, uma batata sem óleo. No caso de um pudim, por exemplo, de repente a criança é apaixonada por um pudim de leite condensado. Quem não gosta de um pudim de leite condensado, não é mesmo? Mas, o que a gente pode fazer? Um pudim de leite condensado de uma forma mais saudável. Dá para trocar o tipo de leite, colocar um leite semi-desnatado. Dá para substituir o leite por um leite vegetal, como leite de coco, por exemplo. Dá para trocar o tipo, tirar um pouco da questão da gordura, do leite condensado. Dá para a gente fazer várias adaptações e tornar aquela receita que o filho tanto gosta de uma receita de uma forma mais saudável. Então, tem que ter mais criatividade e criar receitas mais saudáveis e nunca proibir. Isso não resolve. Não resolve. Porque também come às escondidas, né? Também pode a criança Sim. come às escondidas. E ali... Ó, a Gi Macedo comentou aqui na nossa live, 5 cores no mínimo no prato. Perfeita observação, viu? O prato tem que ser colorido. Quanto mais colorido, mais saudável. É saudável. As 5 cores. Justamente. As 5 cores é o máximo. É o melhor. É uma boa observação. O prato tem que ser bem colorido. Bem colorido, certo. Aliado a esse problema vamos dizer assim, do controle do peso e direitinho, como é que você orienta também a atividade física? Olha, a atividade física é um ponto muito, muito importante também. Eu gosto de dividir essa orientação separado por classe de idade. Então, por exemplo, nas crianças de 0 a 2 anos, que são os bebezinhos, né? Os pequenos, a atividade física deve ser da seguinte maneira. Eles vão rolar, eles vão engatinhar, as crianças maiorzinhas lá de 1 ano, 1 ano e meio, vão estar já na fase de andar. Então, essas crianças precisam brincar, precisam ser crianças ativas. Essa é a atividade física para os bebês, é serem bebês ativos e não aqueles bebês expostos diariamente às telas, né? Que é o que acontece muito. Os bebês ficam horas, às vezes, até assistindo Galinha Pitadinha, enfim. Telas, né? Telas do celular, tela da televisão. Então, isso não é recomendado. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as telas seja 0 horas para essa faixa etária. Então,
Nada de telas para os bebês. Pelo contrário, incentivar eles a rolar, brincar, engatinhar. Isso é o que deve ser feito para essa idade. Agora, já as crianças um pouquinho maiores, de 3 a 6 anos, já é interessante incluir atividades mais lúdicas, como correr, caminhar, brincar de pega-pega. Então, elas têm que fazer atividades. O ideal seria em torno de 180 minutos por dia. Não precisa ser 180 minutos seguidos, eles podem ser fracionados, né? Mas é importante que a criança tenha, assim, uma atividade física. Brincadeiras, né? Brincadeiras ao ar livre também é interessante. Pular corda, correr, brincar. Agora, para as crianças maiores de 6 anos, lá de 7 a 18 anos, já vai entrar a fase de adolescência, aí já precisa ser uma atividade física um pouco mais rigorosa, vamos dizer assim, né? Já entra a natação, entra a corrida, entra a luta. Tem crianças que gostam de luta, também uma atividade física relevante. Então, já são atividades que vão ter uma intensidade mais moderada a rigorosa. Já nessa classe de crianças, vai pegar as crianças de 7 anos e os adolescentes até os 18 anos. Tá. Uma das coisas também que eu queria que você comentasse é sobre os sucos, né? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que os sucos, as bebidas açucaradas, não só o suco, mas toda bebida açucarada, entre os refrigerantes, sucos industrializados, eles têm um Sim, impacto muito grande na obesidade. Quando você reduz, bastante. diminui os sucos, introduz mais água, a gente vê uma diferença, entendeu? Há um impacto deles. Então, inclusive, a Sim, gente recomenda hoje que o suco não deve ser oferecido no primeiro no ano primeiro de ano de vida vida. e moderado, né? Depois, bem moderado, não em Justamente, todos, né? justamente, Na faixa. justamente. A recomendação de suco para a faixa etária pediátrica, segundo a Academia Americana de Pediatria, é a seguinte: dos RN, né, seriam os recém-nascidos até 1 ano de idade, é que não seja oferecido suco, como a senhora acabou de citar, né? O ideal é não ofertar o suco e sim incentivar o consumo da fruta. Antigamente tinha uma recomendação de suco para crianças de 6 meses a 1 ano, mas isso caiu por terra e o recomendado agora é que não seja ofertado o suco, e sim incentivar e estimular esse bebê ao consumo da fruta in natura. Já as crianças entre 1 ano e 3 anos, o consumo seria ali, em média de 120 ml por dia. Crianças entre 1 ano a 3 anos de idade. As crianças maiores de 4 a 6 anos, de 120 ml a 180 ml no máximo. E as crianças maiores de 7 a 8 anos de idade, seria em torno de 230 ml. Eu Certo. sempre reduzo um pouquinho e indico em torno de 200 ml. Mas isso por dia, não é por refeição. Vale a pena frisar isso. Agora, voltando a falar dessa faixa etária de 1 ano, de 0 a 1 ano, não ofertar o suco, tem uma importância muito grande isso, porque os estudos mostram que o suco, e principalmente o consumo excessivo do suco, aumenta automaticamente o consumo de frutose e glicose, né? Porque o suco tem uma taxa alta de frutose e glicose, e isso pode estar fortemente relacionado com a intolerância à glicose, com a resistência insulínica. Então, esse é um dos motivos mais importantes pelo qual não deve ser ofertado suco para os bebês, Certo. certo? Deixa Então, eu não oferecer. O ideal é não oferecer. Em questão do açúcar, né? A gente já entra aí também no açúcar. Não oferecer o açúcar até os 2 anos de idade. Essa é a recomendação atual dar. sobre suco. Agora, lembrei aqui de uma dica assim que eu gosto muito de dar para as mães, para crianças maiores de 1 ano, quando elas já têm o consumo de suco, porque a gente incentiva a fruta natural, Certo. e para as crianças maiores que têm o consumo do suco, a gente pede para não adicionar açúcar, para oferecer o suco natural.
E as mães sempre me falam, mas Dani, como que eu vou oferecer um suco de maracujá sem açúcar? É azedo, o filho É, não toma. E agora, o que que eu faço? Então, qual que é a minha dica? Eu peço para a mãe preparar um pouquinho de suco de maçã e misturar esse suco de maçã no suquinho de maracujá. Então, vai dar uma quebrada naquele azedinho do maracujá e vai dar uma adocicada, porque a maçã, ela tem um sabor próprio, né? Assim, mais certo. doce. Então fica um sabor maravilhoso. As mães podem fazer que fica muito bom, mas sempre lembrando de tomar cuidado e atentar à quantidade para não ultrapassar a recomendação. Certo. Uma coisa também que eu oriento bastante as mães, não só também com em relação à alimentação, mas hábitos. A criança também tem que ter hábitos alimentares. Por Sim, exemplo, hábitos saudáveis. um dos hábitos também que a gente tem que sempre orientar é comer devagar, né? A criança Sim, comendo devagar processa aquele alimento, ela não come exageradamente, que come devagar, come menos, né? Não come sim. exageradamente. E aí a gente Então, entra também naquela questão da nutrição comportamental, né? isso, Muitas pessoas, na hora de comer, eles não soltam o talher da mão, não colocam o talher na exatamente. mesa. É, E acaba comendo mais rápido. Então, isso que a senhora falou, nossa, é extremamente importante. Tem que soltar o talher na mesa, tem que descansar um pouquinho, mastigar bem os alimentos para ter até uma digestão melhor e não. congelou. Bom, Voltei. então, em relação a comportamento também, a gente Sim, gosta muito de frisar é o seguinte, que a criança, às vezes, até 2 anos, ela alimenta bem, com alimentação bem variada, prato colorido, sim, verduras e legumes. Quando ela vai, a partir de 1 ano, ela deve ir para a alimentação da família, né? Quando ela vai para a alimentação da sim, família, ela observa os pais a comerem, vamos dizer, tipo guloseimas, produtos industrializados. Então, a criança imita, ela passa a imitar. Então, a mãe, por que meu sim, filho não come isso, aquilo? Então, tem que ter o exemplo em casa. A mãe tem que servir alimentação junto com a criança e realmente fazer um prato colorido para que a criança também aceite o sim. colorido, não é isso, Daniela? O exemplo não é básico? Justamente, justamente. É, a senhora falou aí de uma questão muito importante, né, que é a responsabilidade da família na alimentação. E o papel dos pais é fundamental, fundamental para que o filho coma saudável. Não É, adianta os pais montarem um prato colorido, saudável, balanceado para o filho, e o prato dos pais ser um prato diferente com lasanha, batata frita, refrigerante e querer que o filho coma o prato saudável, né? Então isso não vai acontecer, porque as crianças de fato seguem o exemplo dos pais. faz. Isso. Além do mais, os pais são os responsáveis, vamos ver se a senhora concorda comigo, os pais são os responsáveis pelo alimento que entra Casa, dentro de na casa. casa. É quem faz Justamente. as compras, não é mesmo? É, Então a criança, ela ainda não tem essa noção do que vai ser comprado, do que vai entrar dentro de casa ou não. Isso é responsabilidade dos pais. sim, Então é muito importante essa seleção do que vai entrar dentro de casa. Para ter um prato saudável, os pais também têm que fazer uma seleção na parte da compra de alimentos saudáveis, saudáveis e sempre manter o exemplo. certo. Isso realmente é muito importante. Como também a criança não deve ter horários determinados para comer. Se ela passa um espaço muito grande sem refeição, quando ela come o dobro, não é isso, Dani? Sim. Tem que Também ter tem essa questão, né? dos Tem a horários, questão os entra a horários. questão também dos horários, das refeições. É muito importante, principalmente na infância, no público infantil, não pular o café da manhã.
Muitas crianças, às vezes, acordam muito tarde, já acordam próximo do horário do almoço. Então, isso é um hábito também incorreto, que precisa ser corrigido, porque o café da manhã é uma refeição muito importante. Eu diria até que é uma das refeições Mais mais importantes importante. do dia, né? Justamente. Justamente. Então, é muito importante ter um hábito saudável, um hábito de ter o café da manhã, acordar um pouquinho mais cedo, não tão tarde como muitas crianças têm acordado ultimamente, e ter horários adequados para as refeições. Não ficar pulando refeições. Por quê? Se você fica com um espaçamento muito grande entre uma refeição e outra, quando a criança for fazer a próxima refeição, ela já vai estar com muita fome e ela pode acabar comendo um pouquinho em excesso. Isso mesmo. A senhora concorda? Sim, isso mesmo. E na parte também, outra coisa que eu oriento bem os pais é não oferecer líquido durante a refeição. Sim, isso também é muito importante, né? Porque às vezes eles consomem o líquido para ajudar na hora de que está comendo, está almoçando, jantando, acaba incluindo os líquidos junto nas refeições. Mas isso pode interferir na absorção dos nutrientes. Se for no caso, bebidas gaseificadas, elas podem até distender um pouquinho o abdômen e facilitar para que a pessoa coma mais também. É, Então, as bebidas não devem ser colocadas junto às refeições. certo. Isso também é muito importante. Na verdade, então, o que a gente queria passar para os pais é a intenção da prevenção, a preocupação dos pais com a prevenção. Se feita a Sim, prevenção, há uma moderação, há um controle nesse quadro geral, mundial, do Brasil, porque o Brasil também cresce a passos rápidos. O Brasil tem uma velocidade muito grande com a obesidade infantil. Então, para sim. moderar, eu acho que o básico, o ponto-chave é realmente A a prevenção. prevenção iniciada precocemente. Desde o primeiro ano, vai gradativamente, né? Acompanhando o Eu, peso. O acompanhamento do peso é muito importante. Às vezes, quando a criança vai para a idade escolar, a mãe para de fazer as consultas de puericultura, as consultas de controle, sim. pelo menos 2 vezes por mês, aliás, por ano, é interessante a É criança interessante ter essa ter a consulta. consulta, colocar as medidas no gráfico, ver velocidade de crescimento, ver peso, né? Então, isso aí é muito importante no acompanhamento da criança. Daniela, você quer ver Sim. algumas perguntas aí para você responder? Pra gente Deixa eu ver responder? aqui o que o pessoal está comentando. Vamos lá. A Viviane colocou aqui, duas profissionais maravilhosas, ajudaram muito com a introdução alimentar do meu bebê. Parabéns, Vivi, Que parabéns pelo bom! seu filho, por você ser uma mãe cuidadosa e estar preocupada com a alimentação do seu filho. Lojinha da Tati. Dani, qual a quantidade de frutas por dia? A recomendação, Tati, é de 3 a 5 porções por dia, incluindo frutas e legumes. O que a população não tem atingido em maioria, né? Daí a nossa preocupação de fazer essa alerta. Muitos pais têm dificuldade de incluir as frutas nas refeições dos filhos. O ideal sempre é a fruta mais in natura, mas quando isso não acontece, nós indicamos que seja colocada as frutas em outras refeições, preparada em outros tipos de receitas, para a criança aos pouquinhos poder aceitar o consumo da fruta e também variar o tipo de fruta a ser ofertada. Não oferecer sempre a mesma fruta, porque a criança ela enjoa muito fácil, não é verdade, doutora Graça? Justamente, justamente, isso mesmo. Agora, tem uma pergunta aqui, Daniela. Tem Ah. uma sobrinha, pode ler para mim. Tem uma sobrinha de 5 anos, tem aí. Passou? Ah, sim. Tem uma filhada com obesidade de 5, ela tem 5 anos, que está com uma obesidade leve e não tem nenhum problema de saúde. Ela precisa perder peso? Sim, aí nesse caso, eu falei anteriormente, se a obesidade dela é leve, as mães também, é bom comentar isso, porque as mães chegam no consultório muito preocupadas
quantos quilos que o meu filho vai perder? A primeira pergunta que elas fazem para a gente é quantos quilos que ele precisa de perder. Não tanto preocupar com a perda de peso, mas em corrigir a alimentação, que a perda de peso ela vem automaticamente. Sim. Perda de peso vai ser uma consequência, justamente. Então, se uma criança tem uma obesidade leve e ela não tem comorbidade, significa que ela não tem associado a outras doenças, não tem outras doenças, então ela não precisa necessariamente perder peso. Perder peso, justamente. Se ela está crescendo, vai ter um equilíbrio entre o crescimento e o peso. E com isso vai diminuir o índice de massa corporal dela, tá? Então, nem toda criança precisa perder o peso. Pode manter o peso. Tá certo? Essa foi uma dúvida muito importante, né? Eu acredito que é a dúvida de muitos pais também. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Vou ler aqui para a senhora, ó. Minha filha engordou um pouco nessa quarentena. Infelizmente tem acontecido com muita gente. A quarentena. Um pouco nessa quarentena por conta de ficar em casa e a ansiedade também ajudou. Como controlar eles em casa? A senhora quer responder? Pode começar, eu concluo, eu termino. Seria aí, a gente teria que ver com eles as brincadeiras, Sim. As atividades. Eu acredito assim, eu sei que os pais têm tido muita dificuldade agora nesse período de quarentena, né? É aceitável essa dificuldade dos pais. O que eu sugiro é o seguinte: primeiro, manter rotina mesmo dentro de casa. Não é porque está em casa que não tem que ter horário para nada, não tem horário para refeição, não tem horário para estudar, não tem horário para nada. Isso vai tornar um desequilíbrio total. Então, o primeiro passo é criar uma rotina em casa, é ter horários regulares para acordar, para o café da manhã, horários principalmente para as refeições, horário para as atividades escolares, porque a gente sabe que as crianças estão tendo aulas online, né? Então, tem que ter um horário pré-estabelecido para essas atividades escolares. E a mãe também precisa estabelecer um horário para a criança brincar, para a criança fazer atividade, mesmo dentro de casa. Então, mesmo que não tenha muito espaço, a gente pode utilizar brincadeiras como pular corda, que não vai utilizar tanto espaço, mas a criança ela precisa se manter ativa. Ela não pode ficar em casa desprendida, com horas desprendidas nas telas, televisão, tablet, celular, que é o que a gente tem visto aumentando muito, não é verdade, doutora Graça? Muito. Eu acho que é o mais difícil para as mães controlarem no momento. Agora em casa, sim. Eu acredito que é muito difícil, até porque muitas também estão trabalhando, né, em home office. Casa, Elas têm que conciliar a casa, a limpeza da casa, o trabalho, a escola dos filhos, a alimentação. Eu sei que não é tarefa fácil, mas é preciso estabelecer uma rotina. A rotina eu acho que é a melhor coisa, viu? É muito boa a rotina. A Tatiane comentou aqui: nutrição é vida. Vejo isso na vida do meu filho. Está superando o autismo através da nutrição saudável. Parabéns, Tatiana, parabéns. Super bacana ver uma mensagem assim. A Tatiane é uma cliente nossa antiga e a Tatiane está de parabéns porque ela investiu muito no filho, uma mãe super dedicada e está conseguindo tudo através da alimentação. Parabéns, Tatiane. Tatiane está excelente. Que bom. A Josi colocou aqui, doutora, sei que o assunto não é imunidade, porém comecei a cortar o glúten e a imunidade melhorou muito e também ajudou no peso. Ajudou no peso também, isso é importante também. Bacana, Josi. E que mais você tem feito para melhorar a sua imunidade? Tem consumido frutas, verduras, legumes, principalmente vegetais vermelhos, amarelos, os verdes, né? A gente também não pode esquecer, que são importantes também na questão da imunidade. Conta pra gente o que você tem feito. A alimentação tem muita relação com a imunidade. Nessa época de pandemia, as clientes perguntam muito como melhorar a imunidade do meu filho e tal. Uma das principais
causas é a alimentação. Você com a alimentação equilibrada, correta, que você vai melhorar. Esses 2 pontos de hoje que nós falamos, imunidade e atividade física, é a base, é o pilar, ele melhora tanto a parte da imunidade, a parte física, de peso. Então, são 2 pilares muito importantes. Muito importantes, né? 2 pilares. Verdade. Bom, Daniele, então nós queremos mais uma vez agora pedir muita desculpa aos nossos seguidores do problema técnico que ocorreu na nossa... Estava programado a gente iniciar às 19h30, tanto no Instagram como no Face, deu esse problema. Nós não podemos fazer concomitante as 2, né, sessões. Então, pedimos desculpa e agradecemos muito a presença de todos que estão aqui conosco. E também, Daniela, você quer falar alguma coisa? Eu queria deixar como último, né, lembrete para as mães que tudo é a prevenção. Então, a criança tem que ter a rotina dela, tem que ter as visitas ao pediatra frequentes, né? A mãe procurar os exames de rotina, principalmente com a caderneta, controle de peso e atividade física é muito importante em todas as idades, desde que nasce até a velhice, a idade física em todas as faixas etárias. E a orientação... aliada a uma boa nutrição, né? Uma alimentação saudável, balanceada. Isso. E aí prometemos fazer uma próxima, já com os horários determinados, tudo direitinho, sem a falha técnica. Inclusive, se o pessoal quiser nos deixar sugestões de temas para live, que eles tenham dúvidas, né? Eles podem mandar no direct lá no Instagram, tanto no meu, no @danicdn.nutri, ou como no @nutrimaternoinfantil, ou no seu, que é o @pediatria crescer saudável. Então, o pessoal pode mandar dúvidas ou sugestões de temas que nós iremos avaliar para as próximas lives. Isso, se tiver alguma dúvida que quiser chamar para a gente, mandar na mensagem, independente disso, nós estamos à disposição. Tá bom? Sim. Também quero aproveitar para agradecer o convite para a participação desta live, né? Convite que a senhora me fez, desde já muito grata. E agradeço a todos que estiveram aqui nos assistindo, que interagiram aqui conosco. Esperamos poder ter contribuído um pouquinho e tirado um pouquinho das dúvidas aí dos pais, né? Muito obrigada. E é isso. Se tiverem dúvidas, podem mandar lá no direct pra gente, tá bom? Tá bom? Tá.